Meu bem, senta aí que vou te contar uma coisa que nunca saiu da minha boca para a alma viva neste mundo. Aos 78 anos, já com um pé na cova e outro escorregando, chegou a hora de botar para fora o que carrego há décadas queimando meu peito que nem brasa acesa. Se você está me ouvindo agora, saiba que está fazendo um bem danado, porque sua companhia neste momento significa que não estou mais sozinha com esse peso que quase me matou tantas vezes. E olha, se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveita agora mesmo, porque toda a história que conto aqui é para ajudar outras pessoas que passaram pelo que passei. E quanto mais gente inscrita, mais conseguimos alcançar quem precisa ouvir. Todo mês a gente faz sorteios especiais para quem mais comenta e curte nossos vídeos, mas só para quem está inscrito, viu? É nossa forma de agradecer quem nos ajuda a espalhar essas histórias. Você já viu o demônio em forma humana caminhando pela sua casa, comendo na sua mesa, dormindo? No quarto ao lado? Eu vi, meu bem. E não só vi, como convivi com essa criatura por anos a fio, acreditando que era meu salvador, quando na verdade era meu algoz, meu carrasco, a fonte de toda desgraça que ia abater sobre minha família. O nome dessa criatura era Coronel Antônio Pereira da Luz, homem respeitado em toda a região, dono de terras que se perdiam no horizonte, político influente que decidia a eleição com um estalar de dedos. Para o mundo, ele era figura ilustre, homem de bem que ajudava viúvas necessitadas. Para mim, era o diabo que destruiu minha infância e assassinou minha inocência com requintes de crueldade que nem nos piores pesadelos eu conseguiria imaginar. Nasci em 1946, bem no sertão mesmo, numa cidadezinha que nem vou falar o nome para não dar problema para os parentes que ainda vivem por lá. Era a época que o Brasil ainda estava se reerguendo da guerra, Getúlio Vargas mandando e desmandando, mas na nossa casa não faltava nada, não. Meu pai, Sebastião Oliveira, era maquinista da Rede Ferroviária Federal, homem trabalhador que ganhava bem para os padrões da época. Deixou boa pensão quando partiu deste mundo. Quer saber como ele morreu? Acidente terrível, meu bem. Uma composição desgovernada esmagou ele contra os trilhos. Eu tinha apenas 2 anos. Nem guardo lembrança dele direito. Só uma imagem meio embaçada de homem alto, barba cerrada, cheiro de óleo de máquina grudado na roupa. Na verdade, nem sei se é lembrança ou se é por causa das fotografias que minha mãe me mostrava, sempre chorando. Morreu em 1948, deixando eu e minha mãe, Francisca Oliveira, sozinhas neste mundo cruel. Mas minha mãe, oxente, que mulher guerreira, costureira das melhores da região, trabalhava dia e noite naquela máquina Singer que fazia barulho que nem metralhadora. Tec, 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 sem parar. Até hoje, quando escuto máquina de costura, meu coração aperta lembrando dela cantando aquelas toadas antigas enquanto cosia. Asa, branca, o xote das meninas, voz doce que nem canto de bem-te-vi no final da tarde. A casa onde nasci era boa, viu? Não era palácio, mas era nossa. Tinha 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa, quintal com pé de manga, cajueiro, horta que minha mãe cuidava com amor de mãe. A gente até tinha energia elétrica, coisa rara no interior naquela época. Rádio Nacional também tínhamos, grande, de madeira escura, que ficava na sala tocando programas da Rádio Nacional. A vizinhança era pequenininha, todo mundo se conhecia, se ajudava nas dificuldades. Dona Raimunda, parteira e benzedeira que pegava menino na região toda, seu Firmino, ferreiro que fazia ferradura e consertava a enxada, Dona Mocinha, que vendia doce de leite e queijadinha na porta de casa. As casas eram distantes uma da outra, a nossa meio afastada, cercada de muito mato, lugar bom para menino crescer livre, correr, subir em árvore, brincar de esconde-esconde entre os cajueiros. Eu era criança feliz, isso não posso negar. Brincava sozinha na maioria das vezes porque não tinha muita criança por perto, mas não me sentia solitária. Minha mãe trabalhava na Singer e eu ficava por ali inventando brincadeira, conversando com as galinhas, colhendo fruta no pé. Vida simples, mas vida boa, abençoada por Deus. Todo domingo íamos na missa na cidade. Minha mãe se enfeitava toda, botava o vestido florido que ela mesma tinha costurado, passava aquele perfume de alfazema que comprava na farmácia, do seu Zeca.
Eu de sainha engomada, sapato de verniz, cabelo penteado com laço de fita. Andávamos de mãos dadas pela rua de terra batida, cumprimentando todo mundo que encontrava pelo caminho. Dona Francisca, como vai? E a menina crescendo bonita, não é? Minha mãe sorria, orgulhosa, apertava minha mão com carinho. Depois da missa, sempre parávamos na venda do seu Geraldo para comprar alguma coisa para casa, açúcar, café, às vezes uma rapadura para mim. O homem sempre perguntava: "E então, Dona Francisca, ainda não apareceu nenhum pretendente para alegrar essa casa?" Ela sorria, balançava a cabeça. "Estou bem assim mesmo, seu Geraldo, cuidando da minha filha. Mas aí, meu bem, quando eu estava com 4 anos, foi quando o capeta bateu na nossa porta disfarçado de anjo da guarda. Apareceu um homem na cidade dizendo que estava enfermo, precisando de ajuda para se recuperar. Coronel Antônio Pereira da Luz, nome que até hoje me faz tremer só de pronunciar. Homem bem apessoado, sempre de terno alinhado, mesmo no calor danado do sertão, bigode aparado, cabelo com brilhantina, maneiras educadas de falar. Dizia que estava viajando a negócios, passou mal no caminho, e o povo da cidade ajudou ele a se restabelecer. Começou a frequentar a igreja, se mostrava muito religioso, ajudava todo mundo que precisava, doava dinheiro para as obras da matriz. E como minha mãe era viúva, sozinha com uma criança pequena, o pessoal começou a comentar: "Olha, Dona Francisca, aquele coronel Antônio parece ser homem de bem. Às vezes Deus mandou ele aqui para ajudar a senhora." No começo, ele só aparecia para fazer serviço pesado, consertar o telhado que estava gotejando, capinar o quintal, sempre muito educado, sempre sorrindo, sempre trazendo algum presente. Um corte de tecido bonito para minha mãe fazer vestido novo, bala de coco para mim, flor do campo que colhia no caminho. Eu era pequena, gostava das balas, mas tinha alguma coisa nele que me deixava inquieta, sabe? Não conseguia explicar o que era. Os olhos dele, quando ninguém estava olhando, ficavam diferentes, como se estivesse estudando tudo, planejando alguma coisa. E quando me dava as balas, segurava minha mão mais tempo que o necessário, apertando os dedos com força até doer. Ela viu como presente dos céus. Eu, Maria das Dores. Esse nome minha mãe botou porque disse que senti muita dor no parto, como se Deus já soubesse do sofrimento que me esperava nesta vida. Ficava observando tudo calada, com aquele pressentimento ruim crescendo no peito que nem tumor maligno. Lembro do dia que ele pediu minha mãe em casamento. Era noite de sábado, eu deitada no meu cantinho fingindo que dormia, mas prestando atenção em cada palavra. "Francisca", ele falou com aquela voz melosa que me arrepiava toda. "Você é mulher de valor, trabalhadeira, temente a Deus. Sua menina precisa de figura paterna para crescer direito. Eu creio que o Senhor me colocou no caminho de vocês para cuidar dessa família." Minha mãe chorou de alegria, soluçando que nem criança. "Coronel Antônio, eu orei tanto para Deus mandar alguém bom para nossas vidas. O Senhor é resposta das minhas orações." Quando eles se abraçaram, senti um frio na espinha que me gelou até os ossos. Não sabia explicar por quê, mas sentia que nossa vida ia mudar, e não para melhor. Casaram na igreja em março de 1951. Eu com 5 anos carregando as alianças num travesseirinho de renda que minha mãe tinha bordado. Festa pequena, mas animada, todo mundo feliz, menos eu que estava com aquela aflição no peito. Durante a festa, Coronel Antônio se abaixou perto de mim e sussurrou no meu ouvido: "Agora eu sou seu pai, Maria das Dores. Vai ter que me obedecer em tudo, ouviu?" O hálito dele cheirava a cachaça e cigarro. A voz saiu grossa, ameaçadora. Eu tremia que nem vara verde, mas não falei nada para ninguém. Logo minha mãe engravidou. O coronel ficou eufórico. "Vai ser macho, tenho certeza, Francisca. Esse menino vai ser nossa alegria. Vai continuar o nome da família." Mas comigo, ele foi ficando cada vez mais cruel, mais ríspido. Qualquer bobagem que eu fazia, ele esbravejava. "Menina mal educada, sua mãe não te ensinou respeito?" E aí começaram os castigos que me faziam entender que tipo de homem ele realmente era. Me trancava no quarto escuro por horas, me botava ajoelhada no milho até sangrar os joelhos, dava beliscão escondido que deixava marca roxa no meu bracinho. Sempre quando minha mãe não estava vendo, sempre com a mesma ameaça: "Se abrir a boca para sua mãe, ela e o bebê vão sofrer muito mais que você."
E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras que podem ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas, que precisam saber que não estão sozinhas neste mundo. Eu era só uma criança, meu bem. Como ia entender maldade de gente grande? Só sabia que tinha medo dele, que não queria ficar sozinha com ele, que quando minha mãe saía para fazer compra ou visitar alguma vizinha, eu ficava tremendo que nem folha no vento. Quem que ia acreditar numa menina de 5 anos contra um coronel respeitado que todo mundo achava santo? Vocês já passaram por isso? De saber que tem algo muito errado acontecendo, mas não conseguir explicar direito o quê? Era exatamente isso que eu sentia. Pressentimento terrível de que desgraça grande ia cair sobre nossa família. Minha mãe grávida de 8 meses, barriga enorme, sempre cansada, sempre reclamando de dores nas costas. O coronel fingia cuidar dela, mas eu via que ele estava impaciente, nervoso. Ficava irritado quando ela gemia de dor. Falava que ela estava exagerando, fazendo drama para chamar atenção. Naquela época, no interior, não tinha hospital que nem hoje. Quando chegava a hora do parto, chamava a parteira e entregava tudo nas mãos de Deus. Dona Raimunda era a parteira da região, mulher experiente que já tinha trazido mais de 200 crianças ao mundo. Mas quando ela chegou na nossa casa naquela noite maldita, eu vi no rosto dela que a coisa não estava boa. Nunca vou esquecer desse dia enquanto viver. Temporal medonho lá fora, chuva batendo no telhado de zinco com barulho de pedra, vento balançando as árvores que nem Deus tivesse raiva do mundo. Parecia que até a natureza sabia que tragédia ia acontecer. Minha mãe começou a sentir as dores no meio da tarde. No começo, ela aguentou firme, mordendo os lábios, apertando os punhos. Mas quando a noite chegou, os gritos foram ficando cada vez mais desesperados. Coronel Antônio, chama a Dona Raimunda pelo amor de Deus. Não aguento mais essa dor. Ele saiu debaixo da chuva para buscar a parteira, e quando voltaram, as duas vieram molhadas até os ossos, preocupadas. A coisa não está boa, coronel. Dona Raimunda falou logo de cara, examinando minha mãe. Esse menino está atravessado e Dona Francisca já perdeu muito sangue. Vou fazer o que posso, mas... Ela não terminou a frase, mas todos entendemos. Montaram tudo no quarto. Grande. Bacia com água fervendo, panos limpos, álcool, velas acesas para clarear. Eu fiquei escondida no canto da sala, tremendo de medo e frio, escutando minha mãe gritar que partia meu coração. Os gritos eram de sofrimento puro, de desespero total. Meu Deus, me ajuda! Virgem Maria, não deixe eu morrer! E Dona Raimunda respondendo, força, Dona Francisca, a senhora consegue. O coronel andava pela casa que nem animal enjaulado, fumando cigarro atrás de cigarro, xingando baixinho. Maldita chuva, maldita situação. De vez em quando olhava para mim com raiva, como se eu tivesse culpa do que estava acontecendo. A madrugada foi terrível, meu bem. Minha mãe gritava sem parar. Eu ali, rezando que nem Dona Raimunda tinha me ensinado. Nossa Senhora Aparecida, protege minha mãe. São José, não deixa ela morrer. Mas parecia que meu Deus tinha virado as costas para nossa família naquela noite maldita. Por volta das 5 da manhã, quando o galo cantou pela primeira vez, anunciando o dia, os gritos pararam de repente. Silêncio total que me gelou o sangue. Corri para o quarto e vi minha mãe deitada, branca que nem papel, olhos fechados, e Dona Raimunda segurando um bebê azulinho, sem movimento nenhum. Francisca! Francisca! Dona Raimunda balançava minha mãe, mas ela não respondia mais. O coronel chegou perto, tocou o pescoço dela. Não tem mais pulso, não tem mais nada. E começou a chorar. Mas eu, mesmo criança, senti que não era choro de verdade. Dona Raimunda tentou de tudo para salvar meu irmãozinho. Balançou ele, soprou na boquinha, fez massagem no peitinho. Nada adiantou. O cordão umbilical tinha se enrolado no pescocinho dele, explicou depois. Não tinha o que fazer. 2 mortes de uma vez só. Minha mãe e meu irmão, que nem chegou a respirar. Eu ali, menina de 5 anos, vendo tudo sem entender direito, só sabendo que minha vida tinha acabado para sempre. Velas acesas por todo canto,
cheiro forte de incenso misturado com flores murchas, pessoas rezando o terço sem parar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O coronel Antônio recebia os pêsames de todo mundo, abraços, palavras de consolo, todo mundo consolando o viúvo coitado. Que tragédia, coronel! Perdeu esposa e filho de uma vez. E agora? O que vai fazer com a menina? Todo mundo falava de mim como se eu fosse cachorro sem dono, peso morto que alguém ia ter que carregar. Foi aí que começou minha desgraça de verdade, meu bem. No segundo dia do velório, o coronel me chamou no quintal dos fundos, longe de todo mundo, e sussurrou no meu ouvido com aquela voz de cobra: Você matou sua mãe e seu irmão, Maria das Dores. Por sua causa, eles morreram. Deus está castigando você por ser menina ruim. Comecei a chorar, falando que não era verdade, que eu não tinha feito nada de mal, mas ele apertou meu braço com tanta força que deixou marca roxa. Para de chorar. Mulher fraca chora, mulher forte aguenta. E se contar para alguém o que falei, vai ser muito pior para você. Para todo mundo na cidade, ele contava história diferente. Vou levar a menina para a irmã da falecida que mora na capital. Lá, ela vai ter educação melhor, futuro mais promissor. Todo mundo achava boa ideia. É melhor mesmo, coronel. Criança precisa de família de sangue, de mão de mulher para criar direito. Mas era tudo mentira deslavada, meu bem. Pura enganação. Para afastar qualquer suspeita, porque o coronel já tinha outros planos muito diferentes para mim. Planos que iam me transformar numa alma penada pelos próximos anos da minha vida. Na semana depois do enterro, ele começou a preparar o depósito embaixo da casa. Falava para a vizinhança que estava organizando o porão para guardar mantimentos, ferramentas, essas coisas. Todo dia descia lá com martelo, pregos, madeira, arrumando o espaço, dizia. E os castigos comigo foram ficando cada vez mais pesados. Qualquer coisinha que eu fazia, derrubar um copo, esquecer de dar comida para as galinhas, demorar para atender quando ele chamava, ele me trancava no quarto escuro por horas a fio. Menina desobediente merece castigo severo. E sempre a mesma ameaça. Se não melhorar esse comportamento, vai para o lugar que criança má merece ficar. Uma semana antes de me trancar no porão para sempre, tentei fugir daquela casa maldita. Era manhã cedo. Ele tinha saído para a cidade resolver uns negócios. Peguei um pedaço de pão duro, uns trapos de roupa e saí correndo pela estrada de terra. Queria chegar na casa de Dona Raimunda, contar para ela que o coronel estava sendo cruel comigo, que eu estava com medo, que precisava de ajuda. Mas não consegui chegar nem na primeira curva da estrada. Ele me alcançou montado no cavalo, me pegou pelo braço e me arrastou de volta para casa. Me trancou no quarto e ficou 2 dias sem me dar comida direito. Só água e uns farelos de pão seco. Tentou fugir, não foi? Agora vai aprender que não tem para onde ir. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém te quer. Você é órfã. Não vale nada neste mundo. Foi aí que entendi que estava completamente perdida. Nas mãos de um demônio que não tinha pena nem piedade de criança pequena. Meu bem, se você está conseguindo me acompanhar até aqui, se está sentindo no coração que essa história precisa ser contada, eu te peço, se inscreva neste canal agora mesmo. Não é só por mim, não. É por todas as outras pessoas que passaram por situações parecidas e precisam saber que existem pessoas que entendem a dor delas. Comenta aí embaixo também, conta se você ou alguém que conhece já passou por alguma coisa assim. Às vezes, uma palavra de apoio pode salvar uma vida. Uma semana depois do meu castigo, o coronel desceu comigo para o porão para brincar de esconde-esconde. Mas eu sabia que não era brincadeira coisa nenhuma. Era o começo do meu inferno particular, aqui na Terra. Vem cá, Maria das Dores. Vamos fazer uma brincadeira nova. Ele falou depois do almoço, com aquele sorriso falso que me dava arrepio. Eu não queria descer. Tinha pressentimento terrível. Mas quando criança desobedece homem adulto naquela época? Não tenha medo, é só uma brincadeira. Ele insistiu, me empurrando em direção à escada. A escada para o porão era de madeira velha e carcomida. Rangia a cada degrau que a gente pisava. Escada com 15 degraus. Sei por quê. Contei cada um milhares de vezes depois disso. O cheiro que subia de lá embaixo era terrível. Cheiro de mofo, de terra úmida, de lugar que nunca via sol. Fica aí embaixo. Ele ordenou quando chegamos no final da escada. Fecha os olhos e conta até 100.
Eu vou me esconder aqui em cima e você tenta me achar depois. Fechei os olhos que nem boba e comecei a contar. 1, 2, 3. Quando cheguei no 20, escutei os passos dele subindo a escada de madeira. 40, 50. A porta bateu com força lá em cima. 70, 80, 90. A chave girou na fechadura com barulho seco que ecoou no porão todo. 100. Pronto ou não, lá vou eu, gritei animada, achando que era brincadeira de verdade. Só escutei o silêncio mais absoluto que já ouvi na vida. Corri até a porta. Tentei empurrar com toda a força que tinha. Trancada. Bati e gritei. Coronel Antônio, a brincadeira acabou, não quero mais brincar. Abre a porta. Nada. Foi aí que a ficha caiu de vez. Não era brincadeira coisa nenhuma. Era prisão. Era o começo do meu cativeiro que ia durar anos. O porão tinha uns 7 metros de comprimento por 5 de largura, teto baixo que quando eu crescesse mais ia bater a cabeça se não tomasse cuidado. Paredes de pedra sempre úmidas, pingando água de algum lugar que eu nunca descobri. Chão de terra batida, sempre gelado, sempre molhado. A única mobília era um jiral velho, jogado no canto, um balde enferrujado para fazer as necessidades. E do outro lado, um quartinho menor ainda, cheio de entulho e teia de aranha, onde o coronel guardava uns trastes velhos. 2 janelinhas minúsculas com grades de ferro grosso deixavam entrar uns raios fracos de luz durante o dia, mas era pouca luz, muito pouca mesmo. De noite, escuridão total que não deixava ver nem a própria mão na frente do rosto. O frio era terrível, meu bem. Frio que entrava nos ossos, grudava na pele, umidade constante que deixava tudo molhado, aquele cheiro de terra encharcada, de coisa que nunca seca. Eu tremia a noite inteira, mesmo sendo o interior quente. E os barulhos, goteira pingando sem parar, plic, 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 ratos correndo por todo canto, fazendo barulho na madeira podre, morcegos voando lá no alto. E de cima, os passos pesados do coronel andando pela casa. Quando escutava esses passos, meu coração disparava de medo e esperança ao mesmo tempo. Será que vai descer? Será que vai me soltar? Porta até os punhos sangrarem. Chorei até não ter mais lágrimas no corpo. Socorro! Alguém me ajuda! Estou presa aqui embaixo! Mas ninguém escutava. Ou se escutava, não se importava. A casa do coronel era afastada. Os vizinhos mais próximos ficavam longe. E mesmo que alguém ouvisse meus gritos, quem ia desconfiar de homem tão respeitado? A comida chegava uma vez por dia, quando chegava. O coronel abria uma fresta pequena da porta e jogava uns pedaços de pão seco, sobras de feijão, azedo, às vezes um osso de galinha com restinho de carne grudada, comida que nem cachorro merecia comer. E água quando ele lembrava, numa garrafa de pinga velha que fedia a cachaça. Além disso, tinha uma goteira no canto que pingava numa poça no chão. Água com gosto de terra, de ferrugem, de coisa estragada. Mas era isso ou morrer de sede. Aprendi a beber daquela poça que nem bicho do mato. O balde das necessidades, meu Deus do céu, que humilhação. Fazia xixi e cocô ali mesmo. E às vezes o coronel demorava 3, 4 dias para vir buscar. O cheiro ficava insuportável, mas eu tinha que respirar aquilo, dormir no meio daquela pestilência. Chegava a vomitar de nojo, mas não tinha para onde fugir. Na primeira semana tive febre alta, delírio, tremia de frio e calor ao mesmo tempo, deitada naquele jiral podre, sem cobertor, sem nada para me aquecer. Delirava chamando minha mãe. Mãe, me tira daqui! Mãe, por favor, não me abandona! Mas minha mãe estava morta e enterrada, e não tinha ninguém no mundo para me ouvir. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere clicar no Valeu Demais. Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens que podem salvar vidas, que podem fazer alguém se sentir menos sozinho neste mundo cruel. Eu batia na porta implorando por um cobertor, até que ele trouxe no outro dia. Abriu a porta rapidinho, jogou um trapo velho fedorento e trancou de novo. Nem tive tempo de tentar subir as escadas. Foi aí que conheci direito meus únicos companheiros naquele inferno, os ratos. No começo, eu morria de medo dos ratos. Subia no jiral e ficava encolhida, com terror de que eles me mordessem, me comessem viva.
Mas depois entendi que éramos todos prisioneiros naquele buraco escuro e úmido. Os ratos viraram minha única companhia no mundo. Tinha um que era maior que os outros, mais atrevido. Coragem ou desespero, não sei dizer. Ele se aproximava quando eu comia, ficava me olhando com aqueles olhinhos brilhando no escuro, esperando se eu ia deixar alguma migalha. Comecei a guardar pedacinhos de pão para ele. Chamei ele de Benedito, nome do meu avô que tinha morrido quando eu era bebê. Benedito e eu viramos amigos de verdade. O bichinho só queria sobreviver igual eu, só queria um pouco de comida e companhia. Depois de um mês no cativeiro, o coronel começou a descer uma vez por semana, sempre bêbado, sempre com cara de nojo, como se eu fosse bicho. Peçonhento. Está aqui porque é menina má, ele repetia sempre. Quando melhorar o comportamento, pode subir. E sempre a mesma mentira. O pessoal lá em cima acha que você foi para a tia na capital. Mandei carta dizendo que está bem, estudando, crescendo forte. Mentira deslavada para ninguém perguntar por mim, para eu sumir do mundo que nem nunca tivesse existido. Eu implorava para ele, prometia ser menina obediente, boa filha, mas ele balançava a cabeça. Ainda não chegou a hora. Ainda tem maldade demais no seu coração. Mas depois de 2 meses, começou a adaptação terrível. O corpo humano é assombração, meu bem. Se adapta a qualquer horror para conseguir sobreviver. A pele ficou branca que nem papel, porque nunca via sol. Os olhos se acostumaram com a escuridão. Emagreci muito, virei pele e osso, mas meu corpo aprendeu a funcionar com quase nada de comida. Criei uma rotina para não enlouquecer de vez. De manhã, quando escutava o coronel acordando lá em cima, eu fazia exercícios, polichinelos do jeito que conseguia no espaço pequeno. Corria parada, tinha que manter o corpo funcionando de alguma forma. Depois, tomava banho com a água da goteira. Me limpava com os trapos velhos que encontrei por lá. Durante o dia, quando tinha um pouquinho de luz das janelinhas, eu explorava cada cantinho do porão. Foi assim que encontrei minha salvação numa caixa esquecida atrás de umas tábuas podres. Dentro da caixa, livros velhos, mofados, com páginas grudadas de umidade. Mas eram livros. Uma cartilha de alfabetização de 1940, um almanaque do Biotônico Fontoura de 1945, um catecismo católico todo carcomido. Meu bem, encontrar aqueles livros foi que nem achar tesouro enterrado. Eu mal sabia ler direito, mas comecei a decorar as letras, as palavras, as frases inteiras. Lia e relia cada página centenas de vezes. Aprendi a ler fluente ali sozinha, no escuro, com livros estragados pela umidade. O catecismo me ensinou orações que rezava na escuridão da noite. O almanaque me contou sobre o mundo lá fora, sobre lugares que eu sonhava conhecer um dia. A cartilha me ensinou matemática, conta de somar e subtrair que fazia de cabeça para passar o tempo. Aqueles livros salvaram minha mente, meu bem. Sem eles, eu tinha virado louca de vez, perdido o juízo completamente. De noite, na escuridão absoluta, eu viajava na imaginação, criava histórias, inventava mundos melhores, conversava com minha mãe morta. Mãe, senhora está vendo o que ele fez comigo? A senhora vai me tirar daqui algum dia? E parecia que ela respondia do além. Aguenta firme, minha filha. Deus tem planos para você que você ainda não entende. Mesmo com os livros, mesmo com os ratos de companhia, mesmo com as orações, a solidão era terrível de aguentar. Às vezes passava semanas inteiras sem escutar voz humana. O coronel descia, deixava comida, pegava o balde sujo, falava 3 palavras e sumia de novo. Comecei a falar sozinha, só para escutar voz humana, conversava com os ratos que nem fossem gente. E aí, Benedito? Como foi seu dia? Achou comida boa por aí? Francisca, nome que dei para outra rata em homenagem à minha mãe. Você acha que vai chover hoje? Francisca era rata bonita, tinha pelo brilhante. Não vi eles se acasalarem, mas um dia apareceu um ninho de ratinhos bebês chorando, e Francisca estava lá cuidando dos filhotes. 6 meses depois de estar no porão, tentei escapar pela primeira vez. Achei uma tábua meio solta numa das paredes, perto do cantinho onde ficava o entulho. Comecei a arranhar com um prego enferrujado que encontrei no chão.
Levei semanas cavucando, fazendo buraquinho pequeno, trabalhando só quando tinha certeza que o coronel não estava em casa. Mas ele descobriu minha tentativa de fuga. Desceu furioso que nem touro bravo, me deu a primeira surra de verdade. Cinto, chute, tapa na cara. Tentando fugir, desgraçada. Esquece! Ninguém sabe que você está aqui. E se descobrirem, eu falo que você fugiu para o mato e se perdeu. Esquecida pelo mundo. Meu corpo crescia, mas crescia torto, atrofiado pela falta de sol e movimento. A pele ficou branca que nem cera de vela. Os cabelos começaram a cair de tanto tempo sem vitamina e comida decente. O coronel, cada vez mais cruel e descontrolado. Não sei se era a bebida que estava destruindo ele, se era a paranoia de que alguém ia descobrir meu cativeiro, ou se a maldade dele simplesmente estava ficando pior com o tempo. Começou a descer bêbado que nem porco, me xingava de tudo quanto é nome feio. Vagabunda, desgraçada, por sua culpa sua mãe morreu. E me batia com cinto, vara de goiaba, às vezes a própria mão pesada. Eu tentava me proteger encolhida no canto, rezando baixinho. Meu Deus, me protege. Não deixa ele me matar. Uma vez ele desceu com ferro em brasa, ferro que usava para marcar o gado na fazenda dele. Vou te marcar que nem animal para você aprender, de vez quem manda aqui. Mas quando chegou perto de mim, escorregou na poça. D'água do chão molhado, caiu de costas e bateu a cabeça na parede de pedra. O ferro saiu voando da mão dele e rolou longe. Eu peguei aquele ferro ainda quente e escondi debaixo do jiral. Foi minha mãe que me protegeu do além, pensei. Ela está cuidando de mim. As tentativas de fuga nunca pararam completamente. Eu crescia, ficava mais forte, mais esperta, sempre procurando ponto fraco no porão, sempre planejando nova escapatória. Uma vez consegui afrouxar a grade de uma das janelinhas pequenas. Passei meses trabalhando nisso, raspando o ferro com pedra afiada, soltando os parafusos enferrujados pouquinho a pouquinho. Quando finalmente consegui tirar a grade, tentei passar pelo buraco, mas eu tinha crescido demais. A cabeça passava, mas os ombros empacavam. Fiquei presa, metade do corpo para fora, metade para dentro, chorando de desespero, tentando me soltar. O coronel me encontrou assim, parecendo ratão preso em ratoeira. A surra foi terrível, a pior de todas. Ele botou grade nova, mais forte, com cadeado. Da próxima vez que tentar escapar, eu te mato e enterro aí mesmo no porão, e ninguém nunca vai saber o que aconteceu com você. Mas cada tentativa me ensinava alguma coisa importante. Cada erro me deixava mais preparada para a próxima oportunidade. Não posso usar só a força, eu pensava. Tenho que usar a cabeça, esperar o momento certo, ser mais inteligente que ele. Aos 9 anos, eu já sabia ler melhor que muito adulto da região. Aos 10, fazia conta de matemática complexa de cabeça. Aos 11, conhecia a história do Brasil inteirinha, sabia nome de todos os presidentes desde a proclamação da República. Decorei hino nacional completo, aprendi geografia dos estados, tudo com aqueles livros mofados que me salvaram da loucura. Mas o que eu mais aprendia era sobre natureza humana, sobre maldade, sobre como pessoas podem ser cruéis quando ninguém está vendo para julgar. O coronel para a vizinhança continuava, sendo homem trabalhador, religioso, respeitado, que tinha mandado a enteada para estudar na capital com parente da falecida esposa. Que sacrifício bonito, coronel! Abrir mão da menina pelo bem dela para dar educação melhor. Se eles soubessem que educação melhor era porão escuro, comida estragada, surra, solidão absoluta, se soubessem que tipo de monstro eles estavam elogiando, chegou época que comecei a planejar não só fuga, mas vingança também. Quando eu sair daqui, pensava, nas noites escuras, vou contar para todo mundo quem o coronel Antônio realmente é. Vou fazer ele pagar por tudo que fez comigo. Sonhava acordada com o dia que ia ver ele preso, humilhado, sofrendo que nem eu sofria. Às vezes sonhava que tinha conseguido trancar ele no porão e jogar a chave fora, deixar ele apodrecer lá embaixo, que nem ele fez comigo. Aos 12 anos, não era mais criança inocente. Era sobrevivente, guerreira, alguém que tinha aprendido que o mundo pode ser lugar muito cruel para quem não tem ninguém para proteger. Meu coração estava cheio de ódio, mas também de esperança teimosa.
Esperança que um dia ia sair daquele buraco e reconstruir minha vida longe daquele demônio. Chegou o momento que mudou tudo para sempre. Nas minhas contas, eu estava presa há 7 anos. 7 anos. Vocês conseguem imaginar uma vida inteira trancada num porão úmido e escuro? O coronel, cada vez mais descuidado, bebendo todos os dias, às vezes esquecia de me trazer comida por 2, 3 dias seguidos. Outras vezes descia completamente embriagado, falando sozinho, me chamando pelos nomes mais feios que existem. A chuva começou numa terça-feira de dezembro. Chuva fininha, normal para a época. Quarta-feira ficou mais forte. Quinta-feira virou temporal pesado. Sexta e sábado foi dilúvio que parecia castigo divino, água descendo do céu que nem Deus tivesse aberto as comportas todas de uma vez. O porão começou a alagar devagarzinho, como sempre acontecia nas chuvas fortes. Aquilo nem me assustava mais. Estava acostumada. A água entrava pelas janelinhas, escorria pelas paredes de pedra, se acumulava no chão de terra batida. Em 2 dias de chuva pesada, eu estava com água até o tornozelo. Meus livros preciosos guardados no alto para não molhar, meus amigos ratos desesperados procurando lugar seco, subindo nas vigas de madeira podre perto da escada. Benedito, Francisca, eu chamava meus companheiros. Vem aqui para cima do giral, que aqui não entra água. Eles subiam correndo, molhados, tremendo de frio que nem eu. O coronel lá em cima, preocupadíssimo com a casa grande, eu escutava ele correndo de um lado para outro, tentando tapar goteiras, proteger os móveis finos. Domingo de manhã, ele desceu no porão pela primeira vez na semana toda. Bêbado que nem gambá, cambaleando na escada molhada, tinha bebido a noite inteira com certeza. Mas aí eu vi uma coisa que me deu esperança. A mão dele tremendo para segurar a chave. Os olhos vermelhos de tanto álcool e, principalmente, ele esqueceu de trancar a porta direito quando desceu. Era a minha única chance, talvez a última oportunidade que ia ter na vida. Peguei o balde cheio de sujeira acumulada da semana e joguei na cara dele com toda a força que tinha no corpo. A reação foi imediata. O coronel gritou de nojo e surpresa. Tentou limpar o rosto, mas estava cego temporariamente, tonto de bebida. Escorregou na água do chão e caiu de costas. A cabeça dele bateu na parede de pedra com barulho seco. Ficou imóvel, desacordado. Por alguns segundos não consegui me mexer. Matei ele, pensei. Está morto. O coração batendo que nem tambor de guerra no meu peito. Mas aí pensei, morto ou vivo, é minha chance de sair deste inferno. Subi aqueles 15 degraus da escada correndo, pisando em falso, tropeçando. A porta estava só encostada, não trancada. Empurrei devagar e pela primeira vez em 7 anos vi a sala da casa onde eu tinha sido feliz um dia. De alívio, liberdade. Estava livre daquele inferno, mas não podia parar para comemorar. Tinha que chegar na cidade, na delegacia, contar tudo antes que o coronel acordasse, se é que não estava morto mesmo. Corri pela estrada de barro escorregadio, descalça, encharcada até os ossos, tropeçando nos buracos cheios de água suja. A chuva estava tão forte que mal conseguia enxergar 2 metros na frente, mas não parava de correr. 7 anos de prisão dão força para qualquer pessoa correr, léguas sem cansar. Chegando na cidade, parei no primeiro lugar que vi aberto, a venda do seu Geraldo. Homens se protegendo da chuva, bebendo cachaça, jogando dominó. Quando me viram, menina magra, suja, molhada, falando atropelado, ficaram todos espantados olhando para mim que nem eu fosse assombração. A delegacia, eu gritei ofegante. Onde fica a delegacia? Um homem apontou para o fim da rua principal. Ali, menina. Mas que aconteceu com você? Parece que viu o diabo em pessoa. Vi sim, respondi sem parar de correr. E fugi dele. A delegacia era casarão velho, mesa de madeira pesada, 2 cadeiras, delegado seu Osvaldo fumando cigarro e lendo jornal atrasado. Quando entrei pingando água, ele olhou para mim com cara de quem não queria ser incomodado. Que você quer aqui, menina? Está fugindo de casa? Não, senhor, falei ainda sem fôlego. Estou fugindo de prisão. Fiquei 7 anos presa no porão da casa do coronel Antônio. Ele deu risada debochada. 7 anos? Você tem quantos anos? 12 anos. Fui presa quando tinha 5.
Ah, entendi. Mais uma menina mentirosa querendo chamar atenção. E voltou a ler o jornal. Mas aí eu falei a frase que mudou tudo. Eu acho que matei o coronel Antônio Pereira da Luz. Joguei balde de sujeira na cara dele. Ele caiu e bateu a cabeça na parede. Não sei se está morto ou vivo, mas saí correndo de lá. O jornal desceu na mesma hora. O que você disse? Coronel Antônio Pereira da Luz, o que mora na fazenda da Estrada Velha. Ele me trancou no porão quando minha mãe morreu há 7 anos. Todo mundo pensa que fui morar com parente na capital, mas era mentira. Ele me mantinha presa lá embaixo que nem animal. O delegado ficou me olhando sério, tentando decidir se eu estava falando verdade ou inventando história maluca. Está bom, garota. Vamos dar uma olhada nessa casa que você fala. Mas se estiver mentindo... Não estou mentindo, senhor. Leva outros homens com o senhor, porque se o coronel estiver vivo, ele é muito perigoso. O delegado me estudou bem devagar. Tá bom, menina. Você vai ficar aqui na delegacia enquanto eu vou verificar essa história. Me deu um copo de água doce e pão com manteiga. Primeira comida decente que eu provava em dias. Fiquei ali sentada numa cadeira dura, tremendo de frio e nervoso, enquanto ele saiu com 3 soldados para investigar. Tinha um policial novo que ficou me fazendo companhia. Ele me deu uma camisa limpa para eu me aquecer. Tirou do próprio corpo. Demorou quase 3 horas. 3 horas que pareceram 3 anos. Eu ali rezando baixinho. Meu Deus, faz eles acreditarem em mim. Faz eles verem que não estou mentindo. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar esse canal clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Quando escutei os passos voltando, o coração quase saiu pela boca. Pela janela vi eles chegando molhados, com cara muito séria. Mas quando seu Osvaldo entrou na delegacia e me olhou, os olhos dele estavam completamente diferentes. Menina, ele falou devagar, se sentando na minha frente. Menina, pelo amor de Deus, como você conseguiu sobreviver naquilo? Pronto. Na mesma hora soube que tinha acreditado em mim. E o coronel? Perguntei com medo da resposta. Está vivo, mas mal. Caiu, bateu a cabeça. Está desacordado até agora. Chamamos o médico. Ele balançou a cabeça sem acreditar. Mas o porão, meu Deus do céu. Mandei soldado arrombar a porta que estava trancada. Os outros homens que tinham ido junto entraram atrás dele, todos calados, me olhando que nem eu fosse santa milagrosa. O cheiro. O delegado continuou abalado. O cheiro de 7 anos de sofrimento ainda estava lá embaixo. Mofo, urina, fezes, desespero. Cheiro que gruda na alma da gente. O doutor da cidade, homem estudado que tinha vindo de Salvador, foi chamado para me examinar. Como alguém consegue viver naquelas condições, minha jovem? Ele perguntou espantado. Andando em círculo que nem bicho enjaulado, sem sol, sem ar puro? Eu juro, doutor, respondi. E os vizinhos vão confirmar que eu sumi na mesma época que minha mãe morreu. E confirmaram mesmo, meu bem. Foram buscar Dona Raimunda, seu Firmino, Dona Mocinha. Todo mundo lembrava. A menina sumiu logo depois que Dona Francisca. Morreu no parto. O coronel disse que tinha mandado para parente na capital. Até recebíamos notícias dela de vez em quando. O crime bárbaro chocou a cidade inteira. Nunca tinha acontecido nada parecido por aquelas bandas. Criança presa no porão por 7 anos. Coronel respeitado era criminoso perigoso e ninguém nunca desconfiou. Como é que a gente vai saber que pessoa aparentemente boa pode ser monstro por dentro? Depois que o coronel foi preso, ele acordou 2 dias depois, mas ficou com problema na cabeça por causa da pancada. Eu fiquei numa situação complicada. Menina de 12 anos, sozinha no mundo, sem ter para onde ir. O delegado tentou procurar parente meu, mas não achou ninguém vivo. Minha mãe era filha única. Meu pai também tinha morrido, sem deixar família. Vamos ter que mandar você para o orfanato da capital, seu Osvaldo falou com pena. Lá eles cuidam de criança abandonada. Orfanato São Francisco de Assis, lugar grande, cheio de menino órfão que... Nem eu. Mas sabe de uma coisa? Depois de 7 anos sozinha no porão escuro, dormir num dormitório com outras crianças era luxo. A freira que dirigia o orfanato, Irmã Teresa, era mulher santa.
Quando escutou minha história, encheu os olhos de lágrima. Minha filha, ela falou emocionada. Deus permitiu você passar por isso para te ensinar alguma coisa muito importante. Agora você vai ter chance de recomeçar a vida do zero. No orfanato aprendi muita coisa nova. Lá tinha a escola de verdade. E as professoras ficaram admiradas porque eu sabia ler e escrever melhor que criança muito mais velha. Descobri que era inteligente para estudo, mas também descobri que tinha problemas sérios. Não conseguia ficar em lugar muito fechado por muito tempo. Dava desespero, falta de ar, vontade de sair correndo. Pesadelos toda noite, dificuldade terrível de confiar nas pessoas, medo de escuro total. Irmã Teresa dizia com paciência: tempo cura tudo, Maria das Dores. Tenha paciência com você mesma. Fiquei no orfanato dos 12 aos 17 anos. Tentaram me dar para adoção várias vezes, mas eu já estava grande demais. Família quer criança pequena, não jovem problemática com passado traumático. Quando completei 18 anos, tive que sair. Lei da época. Orfanato só até os 18. E agora, irmã? Perguntei assustada. Para onde vou? Deus vai mostrar o caminho, minha filha. Tenha fé no Senhor. Bolso e certificado de ensino básico. Fui para Salvador, cidade grande, sem conhecer alma viva, sem ter onde morar. Os primeiros meses foram terríveis, meu bem. Dormia embaixo de marquise, comia resto que encontrava no lixo dos restaurantes, pedia esmola nas portas dos comércios. Quase morri de fome várias vezes. Sobrevivi 7 anos no porão para morrer de fome na rua. Pensava nos momentos de desespero total. Mas a rua me ensinou a lutar. Me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. Catava papel, ferro velho, garrafa, qualquer coisa para ganhar uns centavos. Dormia ao relento porque não aguentava lugar muito fechado. O porão tinha me deixado com problema sério. Tomava banho nas fontes públicas quando a cidade estava dormindo, me escondendo dos guardas noturnos que expulsavam o mendigo. Foi na rua que encontrei minha primeira companheira de verdade depois de tanto tempo. Uma cadela vira-lata, magra que nem eu, abandonada que nem eu. A bichinha estava quase morta de fome debaixo de uma ponte, tremendo de frio, me olhando com aqueles olhos tristes que pareciam pedir socorro. Quando cheguei perto dela, meu coração quase parou de bater. Sabe por quê? Essa cadela tinha uma mancha branca no pescoço, bem no formato de uma cruz pequeninha, igualzinha que meu amigo Rato Benedito tinha no porão. Meu bem, você pode achar que eu estava meio louca de tanto sofrimento, mas naquele momento eu soube no fundo da alma que minha mãe tinha mandado aquela cadela para mim. Era ela cuidando da filha dela lá do céu, mandando companhia na hora que eu mais precisava de não me sentir sozinha no mundo. Peguei a bichinha no colo, ela toda tremendo de frio e medo, e falei chorando: você não vai se chamar qualquer nome não. Vai se chamar Benedita, em homenagem ao meu melhor amigo que deixei no porão. Você é presente da minha mãe, eu sei que é. Daquele dia em diante, nunca mais me senti completamente sozinha nas ruas de Salvador. Benedita virou minha companheira de todas as horas, minha guardiã, minha família. Dividia comida comigo, me aquecia nas noites frias, me protegia de outros mendigos malvados que às vezes tentavam me fazer mal. Nós duas contra o mundo, Benedita, eu falava, e ela balançava o rabo como se entendesse cada palavra. Teve época que pensei seriamente em me jogar da ponte. Desespero total, sem perspectiva nenhuma, sem enxergar futuro. Só não me matei por causa da Benedita. Quem vai cuidar dela se eu morrer? Pensava. Ela vai ficar sozinha de novo, vai passar fome de novo. Aquela cadela danada me salvou a vida mais vezes do que posso contar. 2 vezes por semana, eu ia numa igreja onde Irmã Teresa às vezes aparecia para visitar. Não era só para rezar, não. Era principalmente para tomar a sopa que davam para os necessitados. Sopa boa, gostosa, caldo grosso de osso, com batata e cenoura. Eu podia repetir quantas vezes quisesse. E, claro, a Benedita também ganhava a parte dela. E lá eu encontrava com minha mãe adotiva, a única pessoa adulta em quem eu confiava no mundo inteiro. Maria das Dores, minha filha, não desista. Irmã Teresa sempre dizia quando me via: Deus tem planos grandes para você. Que planos, irmã? Eu perguntava desanimada.
Sou mendiga, não sei fazer nada direito, não tenho ninguém no mundo. Confie no Senhor, minha filha. Ele nunca abandona seus filhos. A irmã estava certa, meu bem, de um jeito que até hoje não acredito direito. Eu com 21 anos, 3 anos vivendo na rua, magra que nem galho seco, desesperada. Cheguei na igreja para tomar sopa e irmã Teresa estava lá conversando com um homem de terno, bem vestido, pasta de couro na mão. A irmã estava agitada, animada mesmo. Maria das Dores! Ela me chamou toda contente. Vem cá, minha filha. Estava te esperando. Quero te apresentar uma pessoa muito importante. O homem de terno era Dr. Raimundo, advogado da capital. Me olhou com mistura de pena e curiosidade. Essa é a moça que a senhora falou, irmã? A que passou 7 anos presa no porão. Sim, Dr. Raimundo. Essa é a Maria das Dores que eu te contei. O advogado me estudou dos pés à cabeça, pegou uns papéis da pasta. Qual o nome completo da sua mãe, moça? Francisca Oliveira dos Santos. E do seu pai? Sebastião Oliveira dos Santos. Você nasceu onde? Falei o nome da cidade e a data que nasci. Dr. Raimundo abriu a pasta, pegou mais documentos, comparou informações. Com cuidado. Meu Deus do céu! Ele falou espantado. É ela mesmo, irmã. É a neta que eu procurava há tanto tempo. Eu e irmã Teresa ficamos nos olhando sem entender nada. Neta de quem? Benedito Oliveira dos Santos, seu avô paterno. Ele morreu 2 meses atrás e deixou testamento procurando você. Eu e irmã Teresa quase desmaiamos de surpresa. Nunca vi tanto dente na boca daquela santa mulher. Meu avô? Seu avô era homem muito rico, dono de 4 fazendas grandes. Passou os últimos anos da vida procurando você. Ele não sabia que o filho tinha morrido, nem que a nora tinha morrido, muito menos que tinha uma neta perdida no mundo. A história era incrível de verdade. Meu avô Benedito era fazendeiro próspero, mas homem muito orgulhoso, cabeça mais dura que pedra. Quando meu pai se apaixonou pela minha mãe, ele não aprovou o namoro. Eram famílias que tinham rixa antiga por causa de questão de terra e outras coisas que Dr. Raimundo não sabia explicar. Direito. Meus pais, apaixonados, teimaram e se casaram escondido. E meu avô cortou relações. Nunca mais falou com o filho, expulsou ele de casa, disse que não tinha mais filho. Mas quando soube, anos depois, que o filho tinha morrido no acidente da ferrovia, que a nora tinha morrido no parto, que a neta tinha desaparecido, o remorso bateu forte no coração dele. Gastou fortuna procurando por mim, contratou detetive, colocou anúncio em jornal, perguntou para todo mundo. Chegou até a falar com o coronel Antônio, que disse que eu tinha ido embora para lugar desconhecido e ele nunca mais me viu. Seu avô morreu procurando você. Dr. Raimundo explicou emocionado. Deixou tudo para você no testamento. 4 fazendas, casa na cidade, dinheiro no banco. Você é rica, moça. Rico? Eu, mendiga fedorenta, dona de fortuna? Mas não foi simples assim, não. Teve papelada, burocracia, investigação para provar que eu era mesmo neta de Benedito Oliveira. Sorte que irmã Teresa tinha guardado minha certidão de nascimento desde o orfanato. Dr. Raimundo, vendo que eu era mesmo a herdeira que procurava, não perdeu tempo. Naquele mesmo dia me tirou das ruas. Não posso deixar neta de Benedito Oliveira dormindo na sarjeta. Ele falou decidido. Me levou para o melhor hotel da cidade. Quando pisei naquele lobby elegante, toda suja, fedendo, descalça, o pessoal me olhava com nojo, mas Dr. Raimundo bateu o punho no balcão. Essa moça é minha cliente e quero o melhor. Quarto que vocês têm. A primeira coisa que fiz foi tomar banho. Banho quente com sabonete perfumado, shampoo de verdade. Fiquei 2 horas embaixo do chuveiro, tirando anos de sujeira acumulada. A água que descia no ralo estava preta, meu bem. Preta de tanta craca grudada. Dr. Raimundo comprou roupa nova para mim. Vestido, sapato, roupa íntima, tudo da melhor qualidade. Primeira vez na vida que usava roupa nova de verdade. Quando me olhei no espelho do quarto, já limpa e arrumada. Não reconheci meu próprio reflexo. Essa aí sou eu mesmo? Pensei admirada. E a Benedita? Óbvio que levei ela para todo canto. Dr. Raimundo teve que pagar mais caro para o dono do hotel aceitar cachorro. Se a Benedita não entra, eu também não entro, falei firme. Ela me salvou a vida na rua. Não vou abandonar ela agora que minha vida melhorou. Resolveu? Eu estava morando numa fazenda linda, com casa grande, empregados, gado, plantação.
De mendiga fedorenta a fazendeira milionária. Quem diria, não é? E o melhor de tudo era Dona Perpétua, empregada antiga do meu avô, mulher idosa e bondosa que tinha trabalhado a vida toda para a família. Quando cheguei na fazenda, ela chorou que nem criança. Menina santa, você é a cara do seu pai. Seu avô morreu de tristeza procurando você. Dona Perpétua me contou toda a história da família, a tal briga entre as famílias que Dr. Raimundo não sabia explicar direito. Era confusão antiga, questão de terra, orgulho ferido, essas coisas que destroem família por gerações. Meu avô Benedito, na juventude, era apaixonado por uma moça, mas o pai dela obrigou ela a casar com outro homem. Quando meu pai se apaixonou pela filha desse homem, que era minha mãe, meu avô viu como traição, como se o destino estivesse zombando dele. Orgulho e mágoa antiga fizeram ele expulsar o próprio filho de casa. Seu avô não era homem ruim, Dona Perpétua explicou. Era homem ferido, que carregava a dor antiga no peito e não soube perdoar. Mas quando entendeu o erro que tinha cometido, já era tarde demais. Ela me adotou que nem filha que nunca teve. Agora você está aqui e vai quebrar essa maldição de ódio que destruiu sua família. Você vai ser diferente, Maria das Dores. Você vai ser mulher de bem. Primeiro ano na fazenda foi de adaptação total. Aprender a ser patroa, comandar empregados, entender de gado e plantação. Dona Perpétua me ensinava tudo com paciência de mãe. Como organizar trabalho dos funcionários, como calcular lucro da colheita, como administrar propriedade grande. Aos poucos fui pegando jeito, descobrindo que tinha talento para negócios. Mas mesmo rica, mesmo confortável, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Aos 25 anos, sozinha numa casa grande, só com Dona Perpétua e a Benedita para fazer companhia. Comecei a frequentar a cidade, conhecer gente nova, participar de festa e eventos sociais. Era difícil confiar nas pessoas. Nunca sabia se gostavam de mim ou do meu dinheiro. Homens apareciam interessados, mas eu sempre desconfiava das intenções. Foi numa festa junina na cidade que conheci Alberto Silva, homem trabalhador de 30 anos, mecânico dono da oficina mais próspera da região. Diferente dos outros que me paqueravam, Alberto não sabia que eu era rica quando chegou perto de mim. Me viu dançando quadrilha, achou bonita, veio conversar. Moça bonita dessa não pode estar sozinha numa festa, ele falou sorrindo. Posso ter a honra de dançar com a senhorita? Alberto era homem simples, honesto, que trabalhava com as próprias mãos. Conversa boa, jeito respeitoso, não tentou nada inadequado. Dançamos a noite toda, conversamos sobre tudo. Ele contou que tinha perdido a primeira esposa no parto, ficado viúvo com um menino pequeno para criar. Trabalho muito para dar. Futuro bom para meu filho, ele disse. Não tenho tempo para diversão, mas hoje resolvi sair um pouco. Começamos a nos encontrar todo fim de semana. Ele vinha na fazenda, conheceu Dona Perpétua, se dava bem com todos os empregados. Com a Benedita, então, virou amizade imediata. Essa cadela tem jeito especial, ele dizia admirado. Parece que entende tudo que a gente fala. Namoramos 2 anos antes de eu contar sobre meu passado. Uma noite, sentados na varanda da casa grande, olhando as estrelas, criei coragem e contei tudo. O porão, o sofrimento, a vida na rua, a herança inesperada. A reação dele me surpreendeu completamente. Não foi de pena, não foi de nojo, foi de admiração pura. Maria das Dores, ele falou me abraçando forte. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Sobreviver a tudo isso e ainda conseguir ser pessoa boa, de coração limpo, isso é milagre de Deus. Choramos juntos naquela noite. Ele de emoção, eu de alívio por ter encontrado alguém que me aceitava completa, com todo o meu passado. Casamos em 1970. Cerimônia simples na igreja, festa grande na fazenda para toda a região. Dona Perpétua chorando de alegria, Benedita correndo pelo quintal que nem louca, empregados todos felizes com o novo patrão. Alberto trouxe o filho dele, Joaquim, menino de 8 anos que me aceitou como mãe desde o primeiro dia. Agora somos família de verdade, falei para eles na primeira noite. Nossa família, Alberto corrigiu me beijando. Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida.
Alberto se revelou marido maravilhoso, pai dedicado, parceiro em tudo. Tivemos 3 filhos juntos: Rosa, em 1972, Carlos, em 1974 e Antônia, em 1976. 4 filhos no total, casa cheia de alegria, riso de criança ecoando pelos quartos. Eu, que tinha sido criança triste e sozinha, criei meus filhos com amor abundante, proteção, mas sem mimação excessiva. Nunca levantei mão para nenhum deles. Traumatizada pelos castigos que sofri, jurei que meus filhos iam conhecer só educação carinhosa, limites firmes, mas respeitosos. Por que a senhora nunca bate na gente, mãe? Rosa perguntou uma vez. Porque bater não ensina nada, filha. Só machuca por dentro e por fora. Conversa ensina muito mais. Eles cresceram achando que eu tinha perdido os pais muito nova, que vinha de família tradicional. Era meia-verdade que protegia eles da história dolorosa real. Dona Perpétua virou a avó oficial das crianças, única pessoa, além de Alberto, que sabia minha história completa. A fazenda prosperou. Construímos casa nova e maior. Modernizamos equipamentos. Compramos terras vizinhas. Virei uma das fazendeiras mais respeitadas da região, mas o que me deixava mais orgulhosa não era dinheiro. Era caráter dos meus filhos. Joaquim, generoso e trabalhador. Rosa, menina doce e estudiosa. Carlos, inteligente e determinado. Antônia, esperta e carinhosa. Quebrei o ciclo de violência da minha família. Criei filhos bons, de caráter limpo, que respeitavam todo mundo, independente de posição social. Tradições familiares bonitas. Almoço de domingo sempre em casa, festa junina na fazenda para funcionários e vizinhos, Natal com família reunida. Alberto fazia questão de manter união familiar, sempre presente na vida dos cunhados e sogros que tinha adotado. Os anos passaram que nem água de rio correndo. Anos 80, 90, 2000, filhos crescendo, casando, dando netos, eu e Alberto envelhecendo juntos, ainda apaixonados, depois de décadas de casamento. Benedita morreu de velhice em 1985. Chorei por dias. Dona Perpétua partiu em 1992, aos 90 e poucos anos, dormindo no sono. 2 perdas que doeram muito, mas era ciclo natural da vida. Chegou 2018 e Alberto começou a dar sinais de cansaço. Problema no coração que foi piorando devagar. Em dezembro daquele ano, ele dormiu e não acordou mais. Infarto fulminante, sem sofrimento. Rosa, que tinha enviuvado alguns anos antes, veio morar comigo para fazer companhia. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha nessa casa grande, ela insistiu. Hoje, com 78 anos, ainda ativa, ainda lúcida, cercada de filhos e netos que me respeitam e amam. Mas chegou hora de dividir com eles minha história real. Rosa já sabe de tudo. Contei para ela quando estava passando por depressão depois do divórcio. Ela entendeu que se eu conseguir reconstruir vida depois de tanto sofrimento, ela também conseguiria. Mas os outros 3 filhos ainda não sabem da verdade completa sobre meu passado. Agora vem minha dúvida, meu bem. A razão de estar contando tudo isso para vocês. Rosa acha que Joaquim, Carlos e Antônia também merecem saber a verdade. Mãe, seus filhos têm direito de conhecer a história completa. Pode ser que ajude eles a entenderem melhor quem a senhora é. Mas eu tenho medo. E se eles reagirem mal? E se mudarem o jeito de me olhar? E se acharem que sou pessoa marcada, diferente? Então eu pergunto para vocês, de coração aberto. Devo contar minha história completa para meus outros filhos? Ou alguns segredos é melhor levar para o túmulo? Filhos adultos, na casa dos 50 anos, têm direito de saber todo o sofrimento que a mãe passou? Ou isso pode causar mais dor que bem? Sua resposta pode mudar os últimos anos da minha vida. Pode me dar paz ou me trazer arrependimento eterno. Se você chegou até aqui, se ouviu toda a minha história, eu te agradeço do fundo do coração. Você me fez companhia nessa jornada difícil de relembrar. Se inscreva neste canal, comente sua opinião, conte sua própria história se quiser. Todos nós temos cicatrizes, todos passamos por provações. Mas se eu conseguir sobreviver e ser feliz depois de tudo que passei, você também consegue superar suas dificuldades. A vida pode ser cruel, mas também pode ser generosa com quem não desiste. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada por me escutar.